Unidade 4, a Organização Curricular do Ensino Médio, Fundamental Médio e EPT. Videoaula, Concepção de Currículo e Diretrizes Curriculares para Ensino Fundamental Médio e EPT no Brasil, parte 1. Os tópicos desta aula: currículo, conceito, concepção tradicional liberal versus concepção progressista crítica de currículo, níveis do planejamento educacional e política curricular na legislação nacional. Então, o primeiro conceito que eu trago para vocês sobre o currículo é um conceito bem tradicional que diz que o que é currículo? É uma lista de matérias a estudar sob a orientação do professor, experiências de aprendizagem para desenvolver habilidades que preparem para a vida, seriação de estudos realizados na escola. Então, é uma concepção tradicional em que o currículo era visto como grade curricular e existia uma preponderância do professor sobre o aluno. Um outro conceito são as vivências do aluno, as experiências que possibilitarão os indivíduos desenvolverem-se de forma satisfatória, considerando as diversas dimensões do seu ser. Então, aqui é uma visão mais atualizada de currículo, né, que vem trazer a importância de, no currículo, serem contempladas a vivência e as experiências dos alunos, né. Um outro conceito de que currículo é uma sucessão de experiências escolares adequadas a produzir de forma satisfatória a contínua reconstrução da experiência. E outro conceito é um programa integral de escola que deve envolver o que o professor e o aluno faz e como fazem, direcionando para as tarefas essenciais, envolvendo o planejamento e os desenvolvimentos do currículo, detalhado pelas seguintes ações: determinações dos objetivos, seleção das atividades e materiais de ensino e organização dessas atividades e materiais para o bom ensino. Isso aqui é um conceito mais técnico de currículo, né? Importante é que a gente saiba que o currículo, ele é nada mais do que tudo aquilo, todas aquelas experiências e vivências, todos aqueles conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, que são difundidos na escola através da organização curricular que a escola define, né? Então, existem uma concepção tradicional e liberal e uma concepção progressista e crítica de currículo. Então, coexistem diferentes paradigmas ou modelos de organização curricular. Uma que tem como fundamento o mercado, que é essa concepção liberal, tradicional, e o outro que tem como princípio a formação integral, crítica e emancipatória do educando, que é essa concepção mais crítica do currículo, né? Então, dentro da concepção tradicional liberal, o currículo ele é visto como a organização, né, das demandas de competências requeridas pelo capital, tendo maior centralidade nos currículos do que o direito dos trabalhadores aos saberes sobre o trabalho. Então, essa concepção liberal de currículo, ela traz a ênfase nas competências requeridas pelo capital e ela, digamos assim, ela desmerece os direitos dos trabalhadores aos saberes sobre o trabalho. Então, é uma visão mais, digamos assim, conservadora de currículo. Então, é uma concepção conservadora e tecnicista de currículo. O currículo é pensado de maneira engessada. O currículo ele é utilitarista e tecnicista. E qual é a concepção que nós defendemos? E defendemos uma concepção progressista e crítica, em que a instituição escolar é entendida como espaço de socialização do conhecimento formal historicamente construído. A escola é um espaço de realização de atividades específicas próprias do funcionamento cerebral e do desenvolvimento cultural. Então, o currículo é um instrumento de formação e emancipação humana. Então, é esse o conceito e a concepção de currículo que nós defendemos. Nós defendemos ainda que o currículo envolve o conteúdo da área do conhecimento e as atividades necessárias para que o aluno se aproprie do conhecimento. Quando nós defendemos uma visão crítica de currículo, nós não estamos esvaziando o currículo do seu conteúdo, muito pelo contrário. Ele tem que ser pensado, sim. O conteúdo ele tem que estar presente em todos os componentes curriculares, assim como os conhecimentos, as culturas e os valores a serem aprendidos não perdem a centralidade e adquirem funções mais relevantes como mediadoras do direito à formação plena. Então, o currículo
Ele é pensado como instrumento de organização das experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento e que contribuem para a construção de identidade dos nossos estudantes. Então, é esse o conceito de currículo que nós defendemos, né? Mas para entendermos também essa questão do currículo, né, nós tratamos aqui do currículo em termos de conceitos e concepções. Mas para entender a política curricular adotada no Brasil para a educação infantil, para o ensino fundamental, para a EPT, para o ensino médio, é preciso entender como é que se dá o planejamento do sistema educacional, né? Então, existem níveis de planejamento dentro do sistema educacional. Esse nível de planejamento do sistema ele é mais abrangente e incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. Então, o planejamento do sistema, que é o planejamento que envolve o que se define como currículo, o que é definido como currículo para esses níveis e modalidades de ensino, o Vasconcelos vem dizer que é de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal, e incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. Então, para nós entrarmos na discussão sobre a política curricular para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional e tecnológica, a gente tem que entender que esse tipo de currículo, essa política curricular, ela acontece em nível nacional, estadual e municipal. Então, ela se materializa através dos planos plurianuais, dos planos de educação, das diretrizes curriculares, e é organizado pelo órgão maior do país e seguido pela Secretaria de Educação do âmbito estadual e municipal. Então, no que diz respeito à política curricular na legislação nacional, nós estamos tratando desde o começo da disciplina, esse planejamento curricular é uma definição do currículo da escola de uma determinada série ou ano. Baseia-se nas definições nacionais específicas de uma determinada região ou escola. Por que eu estou falando de política curricular, gente? São os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais e, mais atualmente, a Base Nacional Comum Curricular, tá? Que nós trabalhamos nessa unidade, né? Estamos trabalhando nessa unidade, trabalhamos na unidade anterior também. Então, o que é esse planejamento curricular? É um processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. Portanto, essa modalidade de planejar constitui um instrumento que orienta a ação educativa na escola, pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer ao estudante através dos diversos componentes curriculares. Então, toda a política curricular ela é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma seleção e produção de saberes, é um campo conflituoso de produção de cultura, de embate entre pessoas concretas, concepções de conhecimentos e aprendizagem, forma de imaginar e perceber o mundo. Assim, as políticas curriculares elas não se resumem apenas a propostas e práticas enquanto documentos escritos. É claro que a política curricular ela se materializa nesses documentos, nos parâmetros, nas diretrizes e na BNCC, né? Mas isso não é fruto não surge do nada, né? Ela é um conjunto, ela é organizada nesse embate de pessoas concretas e concepções. A gente já vem discutindo isso na disciplina, né? A questão do que está por trás da organização da política educacional no Brasil. Então, o artigo 210 da Constituição Federal já vem falando sobre essa questão curricular, quando ele diz que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. O artigo 26, na LDB, também fala que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar para uma parte diversificada. Então, o artigo 14, nas diretrizes curriculares nacionais, também define uma base comum.
né, que fala sobre o desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas, na produção artística, nas formas diversas e ensino de cidadania, nos movimentos sociais e etc. E o Plano Nacional de Educação também estabelece como estratégia dessa política curricular o cumprimento das metas 2, 3 e 7, que vocês podem ver no documento do Plano Nacional de Educação que eu disponibilizei para vocês. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que a política curricular nacional que nós temos hoje, ela é fruto da Lei de Diretriz e Base, da Constituição Federal, das diretrizes curriculares e do Plano Nacional de Educação. E essa política curricular, na atualidade, ela está toda organizada na Base Nacional Comum Curricular. Então, a política curricular, ela nasce aqui da União, ela é repassada para os estados e municípios, esses estados passam para as escolas privadas e públicas e chega até a sala de aula. Isso não quer dizer que eles não conversem entre si. No decorrer da política curricular, são organizados vários encontros, vários fóruns, né, em que são discutidas essa política curricular até chegar no chão da escola. Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre as diretrizes curriculares da educação básica, sobre a BNCC como uma diretriz curricular norteadora da educação básica, assim como as diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica. Aqui algumas referências e boa aula.